Meu, pra que esses pulinhos antes de uma cobrança de pênalti em um jogo decisivo? Coloca o lance do Sabino aí. Dá uma olhada como que o Sabino partiu para cobrar o pênalti na decisão aí que valia a vaga para as quartas de final contra o Atlético Paranaense. Porra, Sabino, você tá achando que você é quem? Você tá achando que você é o Neymar? Qual que é a necessidade? Eu queria entender qual que é a necessidade de um jogador profissional de futebol dar esses pulinhos antes de uma cobrança de pênalti. Vocês não perceberam que esses pulinhos atrapalham a finalização? Vocês não perceberam que o jogador fica desequilibrado e não consegue bater bem na bola dando esses pulinhos? Pra que essas porra desses pulinhos? Pra quê? Que vira isso? Quando eu vejo o cara se preparando para cobrar um pênalti, dando esses pulinhos, já vem na minha cabeça, vai errar. E não deu outra com o Sabino. Quando eu vi o Sabino se preparando, dando aqueles pulinhos, eu falei, meu irmão, perdeu, tamo fora. Tamo fora, mas não deu outra, mas não deu outra. Bom, galera, São Paulo eliminado da Copa do Brasil, como todos vocês já sabem. Um resultado desastroso, uma das maiores vergonhas aí da história do São Paulo. Foi eliminado diante de um Atlético Paranaense, que na minha opinião continua sendo gigante, tá? Continua sendo um dos maiores clubes brasileiros, sim, tá? Devido a toda a sua história, devido à sua estrutura, tem um belíssimo estádio, tá? Hoje configura na segunda divisão, está tendo dificuldades aí, corre-se o risco de não subir para a Série A, tá? Não está bem na Série B também, tá? Está num dos piores aí momentos da sua história, com certeza, o Atlético Paranaense. Só que, para mim, continua sendo gigante. E, na boa, mereceu a vitória. São vários fatores que prejudicaram o São Paulo e fez com que o São Paulo caísse na Copa do Brasil. E é isso que eu vou analisar hoje aqui para vocês. Vários pontos que precisamos analisar para entender um pouco mais, né, sobre essa derrota aí inacreditável, mais um vexame da equipe do Tricolor. Mas, galera, antes de começar aí a resenha de hoje, eu quero saber a sua opinião. Quem que você acha que foi o principal responsável pela eliminação do São Paulo? Você acha que foi o zagueiro Sabino? Você acha que foi o Arboleda? Você acha que foi o Júlio Casares? Porque não montou um elenco suficiente para que possa aí fazer com que o São Paulo esteja competitivo em 3 competições, como a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro? Ou você coloca a conta aí no juiz Felipe Fernandes de Lima, que expulsou o goleiro Rafael logo ali no início do jogo? Ou o grande responsável pela eliminação do Tricolor é o goleiro Jandrei? Me dê a sua opinião aqui nos comentários. Aproveita também, já se inscreva no canal, deixa aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do Tricolor. Bom, galera, vamos então aí analisar mais esse jogo desastroso da equipe do Tricolor. Comecei aqui com essa... Como que eu posso dizer? Com essa palhaçada do Sabino, né? Porque cobrar um pênalti dando esses pulinhos pra mim é uma verdadeira palhaçada, né? Então, começamos aí falando do Sabino, que tem a sua responsabilidade aí, tem a sua parcela de culpa nessa eliminação do Tricolor. Mas quero também falar aqui também do Arboleda, que o Arboleda no lance ali da expulsão do goleiro Rafael, ele poderia sim, na minha opinião, ter cortado a bola, acabou perdendo o tempo da bola, né? Ela deu aquela quicada ainda, acredito que também possa ter atrapalhado um pouco ali, mas o Arboleda nesse lance infelizmente errou. A Arboleda vinha aí numa boa fase nos últimos jogos, marcando gols de cabeça pelo Tricolor, fazendo bons jogos aí com relação ao aspecto defensivo, mas infelizmente, né, falhou nesse lance. Eu acho que a Arboleda também tem a sua parcela de culpa nesse lance em que o goleiro Rafael foi expulso, tá? Então, coloca a responsabilidade sim em Sabino e Arboleda, que não fizeram aí uma boa partida. Agora, vamos para a expulsão do goleiro Rafael. O que dizer desse lance? Vamos colocar esse lance aqui para a gente analisar, tá?
que você enxerga nesse lance? Me diz aqui nos comentários. Você acha que o goleiro Rafael chegou a tocar no jogador do Atlético Paranaense? Me diz aqui nos comentários. Porque, ao meu ver, foi uma expulsão por Bluetooth, porque não houve o toque. Não houve o toque. O juiz Felipe Fernandes Lima se equivocou totalmente. E mais uma vez o São Paulo foi garfado. Mais uma vez roubaram a equipe do Tricolor. E o que vai acontecer depois desse roubo? Nada. Nada, não vai acontecer nada. O São Paulo mais uma vez foi prejudicado. Olha esse lance. Não houve o toque, não houve. Foi absurdo essa expulsão. Num jogo decisivo, com o nosso goleiro titular sendo expulso logo nos primeiros minutos de jogo, num lance aí em que não houve o toque, não houve. Ou seja, a arbitragem também tem a sua parcela de contribuição. Claro, eu não vou ficar aqui também debatendo, jogando culpa em juiz, porque o São Paulo não jogou porra nenhuma também nesses 90 minutos. Vamos falar a verdade, tá? Mas qual que é o ponto que eu quero trazer aqui para vocês com relação à arbitragem? Houve o erro, ao meu ver? Houve, tá? Mais um erro da arbitragem que prejudicou o São Paulo, ponto. O que vai acontecer a partir de então? Nada. Sabe por que não vai acontecer nada? Porque nós temos um presidente, senhor Júlio Casares, que não tem poder nenhum de bastidor. Não tem poder nenhum. Não cobra arbitragem, fica pagando pau aí pra CBF. E aí? Quem é o maior prejudicado nessa história? O São Paulo, porque não tem um líder ali, ó, que briga pelo time, que cobra a arbitragem, que bota a boca no trombone, igual tem outros presidentes que batem de frente. Tem técnicos também que batem de frente, muitas vezes é taxado de polêmico, mas porra, os caras defendem o time deles. E o Tricolor? Mais uma vez foi garfado, tá? Na segunda vez no ano, porque já tinha sido garfado lá no Campeonato Paulista, naquele pênalti ridículo em cima do Vitor Roque, que também foi outra palhaçada, em que, ó, presidente Júlio Casares, qual a providência que ele tomou? Fingiu que nada aconteceu e vida que segue. Vida que segue, não tem poder de bastidor, não tem um presidente que cobre aí melhorias na arbitragem. A CBF também tem a sua culpa, porque não profissionaliza o sistema de arbitragem. Mas o grande responsável também por essa derrota do Tricolor eu coloco na conta aí do seu Júlio Casares. Porque não montou um elenco capaz de ter peças aí suficientes para disputar 3 competições do nível da Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. E eu digo mais, viu? Próxima eliminação Libertadores. Porque nós não temos elenco. Não temos. Óbvio, Crespo chegou, demos aquela arrancada, demos um salto aí no Campeonato Brasileiro. Mas, porra, vamos lutar ali por uma vaguinha na Libertadores e só. E só. Esquece título, esquece. Esquece. Não temos elenco suficiente. Não temos. Então essa derrota também coloca a culpa aí nas costas da arbitragem e também do seu Júlio Casares. E agora, vamos falar dele, né, que com certeza foi o personagem do jogo e com certeza aí, cara, não tem como não falar do Jandrei. Na boa, não é criticando o cara aí porque eu não gosto dele, nem nada. Não é nada pessoal, é profissional. Não é de hoje que o Jandrei não vem tendo boas atuações com a camisa do São Paulo. Todas as vezes que entra no time, acaba não fazendo bons jogos, lances simples, defensáveis, ele acaba tomando gol. E aos poucos a imagem do Jandrei vai sendo desgastada. E o São Paulo, ele tem esse outro ponto negativo, ele não sabe aí trabalhar a imagem dos jogadores, ele não sabe cuidar dos seus jogadores. Foi assim com o Sidão, lembra do goleiro Sidão? Os caras desgastou o Sidão até o último ponto. O Sidão foi massacrado. Ninguém, da diretoria, tava nem aí pro cara. Só prejudicou a carreira do cara. Em vez de chamar o Sidão na época, do mesmo jeito que tinha que chamar o Jandrei agora e falar, senta aqui.
Vamos conversar. O que está acontecendo, meu irmão? Você está precisando de uma ajuda psicológica? Você está precisando de algum suporte? O que está acontecendo? Como que a gente pode te ajudar? Não. Cozinhou o Sidão até o último minuto, tá? E ainda fez o cara passar aí vergonha. E em nenhum momento o clube também defendeu o cara. Lembra daquele lance que o Sidão falhou e a Globo faz aquela votação lá do melhor jogador em campo pela internet? E aí os caras, pra zoar, votaram no Sidão, sendo que o Sidão tinha errado lá naquele jogo. E no final do jogo ainda a repórter foi lá e entregou o troféuzinho de melhor jogador em campo pro Sidão. Lembra dessa cena constrangedora? Lembra? Eu lembro da imagem do Sidão até hoje. Que manteve a educação, mas estava visivelmente constrangido, porque ele sabia que ele errou no lance e os caras estavam zoando com ele e a Globo não teve essa sensibilidade de não entregar um troféu de melhor jogador para um cara que falhou na partida e que visivelmente todos sabiam que tratava-se de uma zoeira de parte da torcida. Ou seja, cozinharam o Sidão até o fim e estão fazendo isso com o Jandrei também. Porra, se o cara não tá bem, chama o cara e conversa. Pô, você tá precisando de algum suporte, de uma ajuda psicológica? O que tá acontecendo? Aí deixa chegar a esse ponto. Não sei se vocês lembram, mas na resenha após o primeiro jogo, o jogo de ida, em que o São Paulo ganhou por 2-1, eu lembro muito bem que eu falei, gente, esse golzinho que o São Paulo tomou no Morumbis pode fazer falta no próximo jogo. E fez. Se o São Paulo tivesse metido 2-0 lá, tinha segurado o resultado aqui. Por mais que tenha aí jogado os 90 minutos praticamente com um jogador a menos. Fez falta. E mais uma bola defensável lá no primeiro jogo que o Jandrei não pegou. Nesse jogo agora da volta, tá, tudo bem que resvalou ali, deu uma desviadinha. Mas porra, também acho que poderia aí ter chegado na bola também o Jandrei, né? Eu acho que não foi assim um lance assim já, né, indefensável. Acho que tinha chances de defesa assim. Aí para piorar, o que mostra aí a sensibilidade da diretoria e também vou colocar um pouco da culpa aí na comissão técnica. Sabe que o cara já tá desgastado, que o cara tá numa má fase, que a torcida pega no pé do cara, aí os caras me colocam, tem a brilhante ideia de deixar o Jandrei bater o pênalti. Porra, é óbvio que o cara vai errar. O cara treinou o pênalti? Não treinou. O cara tava com condições psicológicas adequadas para bater aquele pênalti num jogo decisivo? E era o último pênalti ainda, que a pressão ainda é maior? Não tinha. Aí os caras me colocam o Jandrei para bater o pênalti. É pedir para ser eliminado, é pedir para ser eliminado. É pedir para ser eliminado. Então, a eliminação do São Paulo, tá? Foi justa sim. O São Paulo não jogou porra nenhuma e não mereceu a classificação. Não mereceu. Não coloco aí essa eliminação na conta do Crespo, porque o Crespo até aqui vem fazendo um bom trabalho. Acho que tem vários outros fatores além do Crespo que a gente tem que considerar nessa derrota. Mas porra, até quando? Olha só o quanto São Paulo foi prejudicado com a eliminação. Não só diante de todo esse vexame, mas porra, o aspecto financeiro. Poderia muito bem e tinha não, e tem elenco suficiente e muito melhor do que o Atlético Paranaense para ter avançado de fase. Mas, mais uma vez, ficou pelo meio do caminho. A arbitragem pintou e bordou. Nós não temos presidente com força nos bastidores para defender a nossa equipe. Então a gente vai ter que engolir mais uma eliminação e vida que segue, né? Vamos aí aguardar a próxima eliminação aí, porque presidente a gente não tem para defender o nosso time. Então, se na fase decisiva da Libertadores tiver outro erro de arbitragem, e aí? Se a gente for eliminado mais uma vez por erro de arbitragem? É como eu já disse, a gente não pode colocar essa eliminação somente na conta da arbitragem, não. O São Paulo não jogou bem e mereceu ser eliminado. Só que tem determinadas situações com relação à arbitragem
que a diretoria do Tricolor tem que tomar providências urgentes, tem que dar a cara a tapa, meu irmão. Não pode ficar nessa moleza aí, não. Tem que cobrar. Tem que cobrar. Porra, vocês estão à frente de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Reconhecido internacionalmente. Até quando vamos ficar nessa palhaçada? Precisamos montar um elenco melhor, precisamos ter força no bastidor, precisamos ter um presidente comprometido, que não só fica saindo em fotinha aí quando o time ganha, e depois some e bloqueia comentário nas redes sociais quando o time perde. O São Paulo precisa urgentemente de um choque de gestão, para que o São Paulo possa voltar aí aos trilhos e aos caminhos de glória, que é o lugar de onde nunca deveria ter saído. Bom, galera, então por hoje é só. A nossa resenha de hoje sobre a eliminação do Tricolor vai ficando por aqui. Então, é isso. Temos que considerar todos esses fatores que definiram a eliminação do Tricolor, tá? Então, coloco na conta aí do seu Sabino, Arboleda, do juiz Felipe Fernandes Lima, do presidente Júlio Casares, que é um dos principais, tá? E do goleiro Jandrei. Bom, galera, por hoje é só. Vamos voltar agora a atenção para o Campeonato Brasileiro. No próximo fim de semana já temos aí um duelo contra o Vitória pelo Brasileirão. E juntar os cacos e se preparar para a semana que vem, para as disputas das oitavas de final da Libertadores. Qualquer outra novidade sobre o Tricolor, vou trazendo aqui para vocês. Por isso, já peço que se inscreva no canal, deixa aquele like, ative o sininho de notificações para não perder nada sobre a equipe do Tricolor. Até a próxima resenha, um grande abraço e vamos São Paulo!